queridos, meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor da Assembleia de Deus, no Ministério de Matoeiro, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro, e esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes do vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que por gentileza, faça a sua inscrição. Assista o vídeo, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Só assim vamos conseguir levar a palavra do Senhor verdadeiramente aos confins da terra. Querido, nós estamos falando acerca da pessoa do Espírito Santo. E chegamos ao momento em que nós temos a questão da evidência do batismo com o Espírito Santo. Nesse vídeo nós vamos ver o aspecto mais controvertido do batismo com o Espírito Santo, segundo acreditado pelo povo evangélico pentecostal. É nossa convicção que o recebimento do Espírito Santo através do batismo de poder é evidenciado pelo fato de que o crente batizado com o Espírito Santo fala em língua estranha, conhecida pelo poder sobrenatural de Deus. É uma língua desconhecida para os homens, mas conhecida por Deus apenas. É claro que existem os tradutores, mas isso é um fato mais à frente. Existe também uma corrente de cristãos evangélicos que creem no batismo com o Espírito Santo, mas creem ser o mesmo evidenciado por outras evidências ou provas. Não concordam que o falar em línguas estranhas seja para os nossos dias. Creem que a presença do fruto do Espírito em uma vida constitui a prova desse batismo. É verdade que este fruto é produzido pela presença do Espírito Santo na vida do crente, mas esse fruto poderá estar presente no crente, quer tenha recebido o batismo com o Espírito Santo ou não. Nós não estamos aqui, queridos, para entrar em discussão, nós estamos aqui para analisar o que a Bíblia diz, tá bom? Então eu convido a você a acompanhar, tá? E tirar suas conclusões. As línguas perante a Bíblia e perante a história, tá? As línguas estranhas, como evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo, deixa de ser um assunto controvertido se o estudarmos à luz da Bíblia, da lógica e da história da igreja. Temos resposta para a questão das línguas? Temos. Veja bem, se nós recorrermos à Bíblia, encontramos a resposta exata, mais autorizada à questão das línguas. A Bíblia nos informa com precisão o que acontecia quando os cristãos do primeiro século eram cheios do Espírito Santo. Falavam em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. A porção da palavra que nos ajuda é o livro de Atos, que narra os eventos daquele período da história bíblica. Tá? Examinando os sinais da igreja primitiva, encontramos a base escriturística para a nossa crença a respeito do assunto. No decorrer do estudo, tá, dessas questões, nós vamos nos conscientizar de que a nossa crença é bíblica e a nossa experiência é realmente semelhante às dos cristãos dos tempos apostólicos. É interessante, queridos, que existem sempre algum assunto controverso, algum assunto paralelo, tá? Mas o que nós temos tentado tratar no canal Aos Confins da Terra é estritamente o assunto Bíblia. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é regra de fé e digno de aceitação. O que a Bíblia não diz não pode ser levado a sério por ninguém que queira pregar a palavra de Deus. São as línguas estranhas na época atual
meras imitações ou obra satânica? Eu sei que existem correntes, existem inclusive pessoas que se deixam levar por emoções, outras que acabam entrando por um caminho perigoso. É verdade que o diabo, ele tanto usa de imitações como pode operar sinais sobrenaturais. A Bíblia nos diz que ele é capaz de se transvestir de um anjo de luz para enganar, tá? Mas a gente precisa ter noção e ter atenção no que está acontecendo ao nosso redor. A verdade também é que as operações diabólicas não inspiram ninguém a louvar e glorificar o nome de Cristo de modo verdadeiro. Nós temos um exemplo em 1 de João 4,15. Por outro lado, milhões que têm sido cheios do Espírito Santo podem atestar que esta bendita experiência sempre tem resultado em grandes transformações espirituais. Cristo tornou-se mais real para estas pessoas. Existem dois lados perigosos nessa tônica aí, tá? Razão e emoção. Verdade, mentira. Fato real, fato fictício. Normalmente os que são batizados com o Espírito Santo são também cheios de amor por Cristo e por sua palavra. Tornam-se também firmemente zelosos por Cristo e seu reino. Seria muito ilógico e muito, mas muito absurdo admitir que Satanás usaria a muitas pessoas ou operaria para obter tais resultados. O diabo pode operar e obter resultados enganosos, fictícios? Pode. Mas ele nunca vai glorificar a Jesus. Ele nunca vai adorar a Deus. Ele nunca vai louvar a Deus. Ele nunca vai bendizer a Deus. Então é questão de nós observarmos, olharmos, analisarmos direitinho fatos históricos acerca de línguas estranhas. Nós temos alguns apanhados que nós fizemos e eu quero ler para você. Tá? Os oponentes da fé pentecostal gostariam muito de provar que a experiência de falar em outras línguas era somente para aqueles dias apostólicos e que em sua forma genuína não mais aparecem desde aquele tempo. Os fatos, contudo, não suportam tais argumentos. Numerosos pais da igreja, mesmo depois do primeiro século, falam deste fenômeno comumente referido como a glossolalia. O que é a glossolalia? Glossolalia é o falar em línguas estranhas, tá? Existiram uns homens no passado que deixaram algumas experiências e alguns escritos. Irineu, por exemplo, discípulo de Justino, que foi discípulo do apóstolo João, escreveu a seu tempo, aspas, temos em nossas igrejas irmãos que possuem dons proféticos e pelo Espírito Santo falam toda classe de idiomas. Santo Agostinho escreveu no IV século, aspas, é de esperar-se que os novos convertidos devem falar em novas línguas. A respeito de Lutero, o grande reformador alemão, nós lemos na história da igreja alemã o seguinte, aspas, o doutor Martim Lutero foi um profeta, evangelista, falador em línguas e intérprete, tudo em uma só pessoa, dotado de todos os dons de espírito. Silveira Bueno assim define a palavra glossolalia, aspas, dom sobrenatural de falar em línguas, como se deu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Queridos, nós não podemos aqui entrar numa discussão. Eu tenho um irmão que ele fala em línguas, eu tenho um irmão que imita, eu tenho um irmão que copia. Nós não estamos aqui para entrarmos nesses detalhes. Nós estamos aqui
para mostrar biblicamente que o falar em línguas é sim evidência do enchimento com o Espírito Santo, tá? Fontes dignas de confiança informam que o fenômeno das línguas estranhas ocorreu também entre os crentes contemporâneos de Wesley, Whitefield, e de fato a prova de ter estado no sinal das línguas estranhas, presente na história da igreja em todas as fases de reavivamento, em menor ou maior proporção, mesmo nos séculos não muito distantes de nós. Nesses últimos anos, muitos religiosos, muitos, não são poucos, mesmo não aceitando a doutrina completa do batismo com o Espírito Santo, chegam a admitir a possibilidade de falar em outras línguas nesses dias, como sinal bíblico do mesmo batismo. É de lamentar que tais evangélicos qualificam suas afirmativas por esquecerem que este dom não é privilégio particular de qualquer pessoa. É resultado do poderoso batismo com o Espírito Santo, prometido por Cristo e concedido a todos os que creem na sua palavra. Atos 1:5, 2:38 e 39. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Eu vou ler do 35 em diante. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, meus queridos, nós não podemos ignorar o enchimento com o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo, ele nos traz uma certeza, uma convicção que nós outrora não tínhamos. Por exemplo, no livro de Atos, que narra semelhantes eventos na igreja primitiva, registra apreciável número de incidentes que relatam o que ocorreu quando os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Um exame cuidadoso desses incidentes nos revelará o que aconteceu em tais ocasiões. Tal exame mostrará também se é ou não justificável a nossa crença no que concerne às línguas estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Como se segue agora. Só que eu quero deixar isso para o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo nós vamos começar a ler de novo Atos capítulo 2, a parte B. E vamos comentar algumas coisas para nós analisarmos mais detidamente essa questão da evidência do batismo com o Espírito Santo. Meus queridos, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas já é uma pessoa que verdadeiramente é um crente salvo, lavado e remido pelo Espírito, pelo sangue de Cordeiro, o sangue de Jesus, busque esse batismo, esse enchimento com o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu sei de pessoas que estão buscando isso há quase 20 anos e até hoje não conseguiram. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos traz essa promessa, que é a todos quantos crerem, tá? A promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Se Deus não falou para você, olha, você não vai receber o batismo do Espírito Santo, não desista, porque isso
é o interesse da igreja, que você seja batizado com o Espírito Santo. O nosso Deus quer esse revestimento de poder para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Nós estamos vivendo momentos finais da igreja na terra. Estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo, a dispensação da graça de Deus. E o Espírito Santo está aqui hoje, nessa terra, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?